Boa noite! Boa noite a todos! Boa noite! Coisa boa ouvir vocês! Boa noite, Ana Luísa, Bruna, Júlia, Jonathan, Larissa, Lohana, Marcela, Maria Clara, Maria Elisa, Mariana, Pamela. E agora, eu perdi aqui. Sabrina, Tainara, Thalita, Vitória. Elci tá entrando agora. Que coisa boa! Agora, o bom também que na hora que eu vejo aqui agora o nome de vocês, eu lembro, né, do rostinho de vocês. Isso é muito bom, né? Faz uma diferença danada. Semana passada vocês também viram, né, como que a professora Luciene como que é alta, né? Vocês ficaram impressionados assim com o tamanho da figura. É outra coisa, não é? Quando a gente tem essa oportunidade. Isso, Tainá, tá joia? Ai! Você, calma, tranquila, bem-vinda. É bem-vinda, pode aparecer. É só ter a consciência que está sendo mostrada. Eu acho que ela realmente foi no susto, gente. Ah, oh Deus, faz parte. Mas se quiser ficar aí com o rostinho, eu acho uma belezura ver vocês, viu? Então vamos, gente, vamos dar início, né? Aqui ao nosso encontro. Hoje a gente vai falar justamente das células do sangue. Então vocês vão perceber que é uma continuidade, né, daquilo que a gente já viu semana passada, teve a oportunidade de ver semana passada lá no nosso laboratório, tá bom? Então, deixa eu colocar aqui o material. Esse daqui é depois. Deixa eu colocar aqui pra gente. Aqui. Isso. Muito bem, deixa eu ver se está aparecendo. É isso mesmo. Deixa eu ver aqui. Gente, vocês conseguem admitir, não conseguem? Posso deixar para vocês? Qualquer coisa vocês me avisam? Tá? Qualquer dificuldade aí de acessar o colega, é só me falar. Mas é porque como vocês conseguem, eu não preciso ficar aqui interrompendo, tá bom? Qualquer coisa me falem, que qualquer dificuldade eu coloco aqui. A gente tenta. Bem, então vamos, né? Vamos aqui dar prosseguimento. Como eu falei com vocês, hoje nós vamos falar sobre as células do sangue. Mas antes, né? Eu acho importante, sempre gosto, e vocês sabem disso, colocar os avisos, né? Chamar a atenção que hoje é o prazo máximo para o envio do quadro de células do sangue. Já recebi muitos de vocês, né, já encaminhou, já deu retorno. Os que enviaram mais agora, no final da tarde, provavelmente eu não vi, inclusive estava em reunião, mas a partir de amanhã, né, eu vou e dou retorno de recebimento para vocês, tá bom? Podem ficar tranquilos, que amanhã é o dia que eu finalizo, vejo direitinho todo mundo que participou, todo mundo que fez, né? Avalio e já, inclusive, lanço lá as notas para vocês, tá bom? Bem, e lembrando vocês que semana que vem começa a semana de aplicação de provas, tá? Semana que vem nós temos a aplicação da nossa oficial 1, tá? Então é só para lembrá-los. Ela é online, tá? Ela é uma semana de prova, então provavelmente semana que vem vocês terão não só a nossa prova, né, de imuno e hemato, mas também provavelmente vocês terão outras provas aí ao longo da semana, tá? Então só para lembrá-los mesmo, porque é engraçado, ontem eu estava até numa prática lá com os meninos, né? E aí eu conversei com eles, com alunos de outra disciplina. Eu falei assim, gente, lembrem, semana que vem, a aplicação da Oficial 1. Aí eles, ainda bem que você falou, porque ainda não tinham tinado, né, para calendário, então isso eu acho que sempre é muito importante, tá? A aplicação da Oficial 1, para quem
não tem, né? Igual aqui tem os meninos do primeiro período, vocês ainda não vivenciaram isso? Semana que vem eu encaminho pelo grupo de WhatsApp, tá? As orientações com o ambiente de link da prova, tá? E aí vocês fazem a prova, ela é online, e à noite eu estarei aqui apenas como um plantão, tá? Porque é uma semana que a gente fica por conta mesmo da aplicação das provas, tá bom? Então, é um plantão que ficarei aqui. Qualquer maior dúvida ou dificuldade em relação à prova é só me contactar, mas que na verdade é só uma questão de plantão mesmo, tá bom? Vocês podem fazer a prova no horário que vocês julgarem melhor para vocês, tá? Mas aí semana que vem eu caminho para vocês as instruções direitinho. Alguém quer perguntar alguma coisa ou foi impressão minha? Não, acho que foi impressão, né? Então tá. Então é isso. Olha, vamos a início, literalmente, a falar sobre os tecidos, o tecido sanguíneo, né? Nós vamos falar deste constituinte do nosso corpo que é tão importante, né? Afinal de contas, nós vamos ver que é através do sangue que nós temos ali elementos que vão transportar oxigênio, que nós temos mecanismos de defesa. Então, na hora que a gente fala sobre, né, tecido sanguíneo, na hora que a gente fala sobre esse constituinte do corpo, ele é fundamental, né? Então, a gente vai falar dele aqui e abrir, na verdade, um campo para algo que nós vamos aprofundar em relação ao sistema de defesa na unidade 3, que vai acontecer, né, após a nossa prova, tá bom? Então, olhem só. Diga, pode falar? Pedro? Oi, Pedro. O sangue isso mesmo. O sangue é considerado tecido igual ao tecido conjuntivo, epitelial, exatamente? Sim, você acredita? Isso normalmente chama bem atenção. Sim, ele é considerado um tecido, por isso que a gente fala tecido sanguíneo. Ele não tem, né, aquela característica, Pedro, como a gente, por exemplo, na hora que fala de um tecido epitelial, né, de revestimento, que é, né, por exemplo, a nossa epiderme, derme, que é o revestimento, a nossa pele, né? Ele não, logicamente, a gente não imagina ele a essa semelhança, mas ele é considerado um tecido. A gente tem aqui uma diversidade de tipos celulares, tá? E vocês vão ver que ele é composto, tem uma parte aquosa, tem uma parte muito rica em proteína. Então, embora ele fuja, de fato, né, daquilo que a gente tem de imaginário do ponto de vista tecidual, mas ele é considerado um tecido, sim, tá? Bem, e é isso. Eu estava esperando essa pergunta, Pedro, porque normalmente quando a gente coloca esse tema, né, ele chama atenção, porque ele realmente foge daquele nosso imaginário mesmo, tá bom? Mas e é um tecido fundamental, né? Afinal de contas, é isso. Eu acho que falar de sangue dispensa muitos comentários, todos nós. Afinal de contas, desde quando a gente é pequenininho, a gente sabe do quanto, né, que ali, quando a gente machuca, dá um nervosismo em cada um, o incômodo, né, por estar ali tendo aquele sangramento, e por mais que seja absolutamente irrelevante, algo muito simples, mas, de qualquer forma, a gente sabe muito da importância dele, né? Deixa eu ver aqui, se porventura alguma mensagem, alguma coisa em relação à turma de vocês, gente. Aqui, se alguém tem um link. Aqui, nossa, é o mesmo link, mas deixa eu colocar aqui para... eu acho que já colocaram, gente. Deixa eu ver aqui. Ai, Deus lhe pague, Tainá. Valeu, tá? Muito obrigada. Professora, porque o link, o encurtador, ele não está dando para acessar. Aí tem alguns alunos que não estão conseguindo entrar. Tá, mas esse link eu nem mandei com vocês o pequenininho, não. Foi o grande, justamente que normalmente o pequenininho ele é mais realmente susceptível a problema.
Mas tudo bem, é isso mesmo, Tainá. Obrigada, eu te agradeço, tá? Obrigada. O bom mesmo é entrar por esse maior. Tem até gente depois, os meninos, tem gente que coloca na descrição do grupo. Eu vou ver se eu sei fazer isso e coloco. Que aí, estando ali no grupo, todo mundo não precisa nem de voltar lá atrás, né? Eu acho que isso facilita também. Vou ver se eu conseguir fazer isso aqui. Eu coloco, porque tem alguns grupos aqui de alunos meus que eles colocam, então isso facilita. Bem, então isso, né? Então, quando a gente fala do sangue, a gente sabe que ele é importante. E hoje nós vamos ver o que ele realmente é importante, né? Porque essa característica, esse imaginário também da importância dele que nós temos, isso nos remete, né, de sempre. Mas por que ele de fato é importante? Por que na hora que a gente fala que ele também nos ajuda a nos proteger no mecanismo de defesa, o que tem nele que, na verdade, nos garante isso, né? Então, isso, ele é um constituinte, é um material biológico, é um líquido biológico, né? Que corre pelo nosso sistema circulatório. E aí eu chamo a atenção de vocês, né? Afinal de contas, quando a gente estuda o sistema circulatório, eu acho que tem gente que está com o microfone aberto. Podia deixar, porque aí qualquer barulhinho na casa da gente acaba, né, ecoando aqui para gente, tá? Na hora de falar e participar, fiquem à vontade. Mas nesse momento, né, em que não esteja perguntando, deixa desligadinho aí para gente, que aí interfere menos. Bem, então, esse sangue, ele vai, é um circuito fechado, né? Quando a gente estuda o sistema circulatório, a gente sabe que a gente tem um coração com uma bomba pulsátil, né? E que ele vai justamente bombear o sangue pelo nosso organismo. E isso é importante porque nós sabemos que está ali no sangue células, mais precisamente a gente vai ver que são as hemácias, né? Que vão transportar o oxigênio pelo nosso corpo. Tão fundamental, né? É um básico que a gente sempre, quando inicia-se a falar do corpo humano, a gente fala o tanto que as nossas células, quaisquer que sejam as nossas células, precisam de oxigênio e nutrientes. E são justamente esses elementos que estão presentes no nosso sangue. O volume de sangue no nosso corpo, ele é variável em função da nossa estrutura corporal. Então, nós temos cerca, né, aí de aproximadamente 5, 6 litros de sangue cada indivíduo, né? Essa variação tem muito a ver, lógico, com o nosso porte físico, com a nossa estrutura corporal, né? Quanto maior o indivíduo, proporcionalmente maior quantidade de sangue circulante, né? Mas a questão é que esse material, esse conteúdo biológico, né, ele é fundamental e imprescindível a circular para garantir uma funcionalidade. Nós vamos ver adiante e nós sabemos também o tanto que a perda de sangue, ela possa de fato significar a perda da vida de uma pessoa, né? Então, isso é importante e demonstra muito bem para todos nós a importância desse material. Ele é fundamental, eu até coloco aqui, ó, que ele é importante para garantir a homeostasia. Homeostasia significa equilíbrio, deixa eu ver aqui. Deixa eu falar, Shirley, tô vendo que você está com dúvida aqui em relação ao estudo dirigido. Vamos fazer o seguinte, depois me lembra. É até bom que o povo vai entrando, porque na turma de vocês tem muito aluno que chegou agora, né? Então, depois me lembra que eu falo de uma maneira geral para vocês, tá certo? Só um minutinho. A gente vai correr aqui, depois, na hora que a gente voltar do intervalo, eu tiro 2 minutinhos antes e chamo atenção para essas características, tá bom? Bem, então, quando a gente fala homeostasia, como eu falei com vocês, significa equilíbrio corporal. Então, o sangue ele é fundamental para garantir que tenhamos equilíbrio às nossas estruturas corporais, tá bom? Bem,
como, né, já citado, inclusive logo no início, eu chamei a atenção de vocês, que o sangue, entre tantas funções, ele tem a função também de defesa, né? Porque nós vamos ver que no sangue, isso aqui é um desenho esquemático, né? Mostrando aqui o sangue circulando dentro de vaso sanguíneo, nós vamos perceber aqui hoje que nós temos, fazendo parte dessa constituição do nosso sangue, células que são os leucócitos, né? São justamente aquelas que vocês fizeram e estão fazendo aí esses desenhos, né, para o quadro de sangue, né, contendo as células do sangue. Então, quando vocês identificam ali neutrófilo, eosinófilo, monócito, são todas células de defesa do nosso organismo. E aqui, até para ilustrar para vocês, olhem, percebam que o autor do desenho mostrou que foi um indivíduo, né, teve um incidente com ele, uma pequena perfuração, nada necessariamente de grande monta, mas o fato é, e a gente sabe, quando entra, né, por exemplo, um fiapo de madeira na nossa pele, que incomoda, que não é nada necessariamente tão sério assim, mas que incomoda, promove um machucadinho, né? E a gente tem até que ter cuidado, porque ali funciona como porta de entrada, né? Tudo que perfura a nossa estrutura corporal, ele acaba servindo como porta de entrada, não só de sujidade, porque nós estamos num ambiente que tem, né, sujeira, muita poeira, enfim, tudo nisso de alguma forma, mas também temos micro-organismos. Micro-organismos que fazem parte, né, do meio, inclusive que fazem parte até da nossa própria estrutura corporal. Bem, a partir do momento que tem essa porta de entrada, além, né, do prejuízo tecidual, que por menos que seja ainda provoca, nós temos a presença de micro-organismos. Então, nesse momento, o mesmo que seja relativamente pequena a situação, o que nós observamos? Que tem células de defesa que serão recrutadas, que o nosso organismo vai identificar a necessidade e elas vão sair espontaneamente desse ambiente de vaso sanguíneo e vão para esse ambiente onde houve, né, esse incidente aqui. É importante a gente chamar a atenção que essa ida, né, dessas células de defesa para o local onde houve ali a interrupção, o prejuízo tecidual, é um movimento que a gente denomina de diapedese, que é o movimento, a saída das células, né, de defesa, que saem espontaneamente dentro dos vasos sanguíneos, elas migram e vão para o local onde houve a intercorrência. Por que elas vão ali? Né? Elas vão justamente porque, com a presença de sujidade, com a presença de micro-organismos, né? O que a gente tem? Gente, por favor, mantenham aí o microfone desligado. Na hora de fazer pergunta, podem fazer sem problema nenhum, mas Ô, Lu, você se mutou. Lu, não tá dando para te ouvir. Acho que ela não tá ouvindo a gente. Tô sim. Me ouviu agora? Sim, agora te ouvi. Não, é porque eu vi aqui, eu coloquei ativar mudo de todos, aí eu não sabia se na verdade, eu me mutei, né? Foi justamente na tentativa de mutar aí. Obrigada, viu? É isso mesmo, pode me falar, porque qualquer coisa, tá? Mas não era essa a intenção, não. Ok. Muito bem. Então, essas células de defesa, né, como neutrófilos, por exemplo, elas vão literalmente ajudar nessa limpeza, nesse local, né?
podendo ali realizar o que a gente chama de fagocitose, que é englobar micro-organismos, sujidade. E, inclusive, isso é importante, se a gente recordar, a gente já falou sobre o processo de cicatrização, lembram? E uma das características importantes que eu falei com vocês era que é fundamental para que nosso organismo tenha uma boa cicatrização, que o ambiente esteja limpo, né? Então, isso também é um auxílio que o nosso organismo faz para um bom restabelecimento ali de uma situação que ocorreu, tá bom? É lógico que isso daqui é algo fundamental, é algo inicial, né? E que, infelizmente, quem dera se fosse, que essas células não dão conta de absolutamente tudo, não. Se for uma situação, um machucado, uma agressão, obviamente, mais intensa, mais séria, essas células, elas têm limite, né? Para nos ajudar. Mas o fato é que este é um mecanismo, né, do qual, porventura, a gente percebe que podemos contar com o nosso corpo, tá bom? Bem, coloco aqui também só para vocês, né, para ilustrar, embora todos nós já saibamos, né, que é através ali de células presentes no sangue, mais precisamente as hemácias, que transportam o oxigênio, mas esse não é o único gás que tem transporte através do sangue, não. Temos o transporte do oxigênio, temos o transporte do gás carbônico. Afinal de contas, quando a gente respira, a gente gasta oxigênio, mas a gente libera gás carbônico, né? Então, naquele processo que vários de vocês, inclusive, vão ver em maiores detalhes adiante, né? Aquele processo de troca gasosa, isso é muito fundamental a participação do sangue, né? Afinal de contas, é ele que vai chegar ali através dos capilares no ambiente pulmonar para que haja a troca gasosa. É também um ambiente de transporte de nutrientes. A gente sempre fala, né? A célula nenhuma vive sem oxigênio e sem nutrientes. E os nutrientes estão ali no sangue, tá? Existem também restos metabólicos. As nossas células, se a gente imaginar o nosso corpo como um todo, onde a gente tem uma grande diversidade de células, cada uma exercendo um papel diferente, né? Mas internamente as células, elas produzem. Então, quando elas produzem, elas têm ali processos químicos, com, inclusive, proveniente, né? Tem ali o estabelecimento de restos metabólicos. E esses restos, esse mecanismo do processo metabólico de cada célula é liberado no sangue, tá? E além de que é no sangue também um local onde são transportados os nossos hormônios. Todos nós sabemos, né, da importância do sistema endócrino, que é o sistema responsável pela produção dos nossos hormônios, como que eles interferem no nosso corpo. Não vamos aqui estender em relação a isso, mas é claro que nós sabemos, clássico, né, aquela fase ali da adolescência, a transformação da estrutura corporal, o desabrochar, né, para tantas coisas novas ali da vida da gente a partir da adolescência, isso tudo, a distinção entre o antes e o depois é a explosão hormonal, né? Essa explosão hormonal. Inclusive, são justamente esses hormônios que dizem as más línguas que nós, né, mulheres, temos aí TPM. O senhor, meu marido, vive conseguindo identificar aqui o meu período de TPM, assim, simplesmente, às vezes, através do meu bom dia, né? Se ele está um pouco mais entusiasmado, ou quando ele está um pouco mais incisivo, sabe? Aí ele fala, ih, pronto, tá de TPM. Ou seja, para mostrar para a gente o quanto que os hormônios, né, de fato, possam interferir um pouquinho ali no nosso dia a dia, tá? Apenas para contextualizar. Mas isso são muitas más línguas, sabe? Eu mesmo não consigo identificar essa transformação toda, não. Mas deixa quieto. Bem, isso tudo tá aqui, ó. Tá
no sangue. É isso que a gente vai ver, né? Esses detalhes. Por quê? Hormônio no sangue, gases presentes no sangue, sim, existem anticorpos que circulam no sangue, que são estruturas proteicas. Bem, o sangue é um material biológico constituído por uma parte aquosa e por uma parte celular. Então, na hora que a gente fala do sangue, a gente fala dele como uma composição líquida, né? Mas tem ali presente nesse líquido várias células. Aliás, bilhões de células, né? Presentes e que são tão importantes. Eu quero aqui só identificar, chamar a atenção de vocês que quando a gente, né? Imagine, todos nós já fizemos ali coleta de sangue para um exame sanguíneo. Então, quando a gente, né, retira, tem a coleta do sangue, eles colocam no tubinho, inclusive eles mexem, né? Eles fazem isso para que, na verdade, o nosso conteúdo sanguíneo se misture com anticoagulante, que é para evitar, né, com que aquele sangue coagule, porque o sangue, quando ele sai da nossa estrutura corporal, se ele não for condicionado adequadamente, ele vai coagular, né? Mas o que nós temos ali? Nós temos uma parte líquida. Essa parte líquida, ela é composta pelo plasma, tá? E esse plasma é um material que corresponde a aproximadamente 60% do volume do sangue. Agora, fora o plasma, que inclusive aí tem aqui as estruturas proteicas, como os anticorpos, né? É aqui que vão ter os nutrientes, enfim, uma infinidade de material que está aí contido nesse material de plasma. Inclusive, é justamente por isso que eu vou mostrar aqui imagens, mas eu tenho certeza que todos vocês já viram, né? Pelo menos pela televisão, eles mostrando literalmente, né? Aquele plasma ali, porque ele foi coletado, ele está sendo condicionado para, obviamente, até ser administrado em pessoas que venham precisar, né? Esse plasma, ele é constituído, é um material aquoso, mas ele não é translúcido como a água, né? Ele tem uma cor amarelada, justamente porque ele é uma parte aquosa, mas ele não é água pura. Ele tem constituintes ali distribuídos, né? Misturados, homogeneizados nesse líquido. Então, o plasma é um material ali que a gente tem, ele é muito rico. É ali que tem, por exemplo, anticorpos, né? Enfim. Tem uma parte celular. E a parte celular, nós podemos dividi-la em dois momentos. A parte de glóbulos brancos, que reparem, proporcionalmente ela é pequena quando comparada à grande quantidade de glóbulos vermelhos. E o que vem a ser glóbulos brancos e glóbulos vermelhos? Glóbulos brancos são aquelas células de defesa, que são os leucócitos, né? E os glóbulos vermelhos são as nossas famosas hemácias, também conhecidas como eritrócitos, né? Então, ele até recebe essa denominação vermelho realmente pela coloração, pela característica dessas células, né? E os glóbulos brancos, que são os leucócitos, que realmente eles se coloram de uma maneira mais fraca, são mais claros. É aquilo que a gente teve a oportunidade de ver semana passada, né? No esfregaço sanguíneo. E a imagem, né? Na hora que a gente fala de plasma, nós temos aqui o material plasmático e é justamente essa coloração que eu, né, queria fazê-los lembrar. É um material aquoso, sim, mas ele tem ali uma coloração diferenciada em virtude do material que esteja contido aqui, né? Então, toda aquela parte proteica, hormonal, anticorpos estão aqui inseridos, né? Inclusive, nutrientes, né? A gente não falou que no sangue tem nutrientes? Tem nutrientes. É um ambiente, por exemplo, que tem glicose, né? Glicose é energia, né? Que é fundamental aí para as nossas células também trabalharem. Então, esse material todo está aí, né, distribuído, e é tão importante aqui, é um material tão importante porque nós sabemos, né, a gente possa vir a precisar de ter, né,
transfusão, de receber doação de sangue total, ou apenas de plasma, né? Tem essa necessidade, isso é muito de acordo aí com diferentes situações da vida das pessoas, né? A linha aqui, justamente para citar e colocar para vocês, né? Todos esses são constituintes presentes aqui, tá? E só para contextualizar, imunoglobulinas são anticorpos, tá? Então, os nossos anticorpos estão aqui, né? Distribuídos nesse material, tá? Bem, e os glóbulos sanguíneos, na hora que eu falei glóbulos brancos e glóbulos vermelhos, né? Olhem só, nós temos aqui representantes. Gente, deixa eu ver aqui se eu consigo. Espera que aquela hora eu quero pegar o meu pointer bonitinho. Só um minutinho, porque ele faz tanta diferença aqui na hora de mostrar. Isso, agora eu consegui, olha. Deixa eu ver, só um minutinho. Aqui, ó. Porque eu acho, sem usá-lo, eu acho que eu não fico evidenciando bem para vocês. Então, é isso aqui que eu queria. Então, olhem só, né? Essa célula aqui que é linda, né? É hemácia ou eritrócito. Eu sempre gosto de falar, quando tem, né? Eu sempre gosto de falar para o meu aluno as duas denominações, porque é muito clássico, gente. Às vezes a gente meio que condiciona, né? Não, eu só vou guardar um nome. Mas possa ser que lá na frente tem uma questão, que é uma questão de concurso, que ele vem utilizar uma outra nomenclatura que às vezes o aluno desconhece. Então, por isso que eu sempre gosto de enfatizar com vocês, quando a gente possa utilizar essas dois nomes, para ficar, porque vai indo, a gente acaba aceitando, entendendo aquilo ali, fixando, tá? Então, as nossas famosas hemácias, que fazem parte desses glóbulos vermelhos, né? Elas são justamente as células que são observadas em grande quantidade. Semana passada mesmo eu chamei a atenção de vocês, pessoal, olha, não fiquem tristes se vocês focalizarem aí um esfregaço sanguíneo e só observar principalmente hemácias. Isso não significa falta de competência em encontrar outro tipo celular, né? Porque principalmente o aluno, quando está ali no início, ele se sente tão inseguro que acha que ele não está encontrando porque ele não consegue encontrar. Mas não, olhem só a diferença. Nós temos de mais ou menos 4,5 a 5,5 milhões de hemácias por milímetro cúbico de sangue. Em contrapartida, os outros tipos celulares, nós temos de 4.500 até, quando tem um número mais elevado, 11.000 por milímetros cúbicos de sangue. Então, a diferença é muito grande. De fato, a gente tem muito mais hemácias ou eritrócitos do que quando comparado aos leucócitos. Então, e ali o esfregaço sanguíneo, que foi aquilo que eu falei com vocês. Na hora de fazer uma lâmina, a gente não tem como escolher, vamos colocar aqui alguns leucócitos para ficar uma lâmina mais atrativa, contendo uma maior diversidade. Então, não tem como. Então, realmente, às vezes tem lâminas que a gente observa que são maravilhosas, que a gente tem abundância ali de célula, inclusive de leucócitos, né? E que formam verdadeiras capas de livro. E tem umas que a gente olha assim, professora, só tem hemácia, né? Mas isso pode acontecer, tá? Isso não é uma coisa difícil, não, muito pelo contrário. E aí você pode falar, Luciane, esse que está aqui no meio, esse daqui são as plaquetas, que como eu falei com vocês, e hoje nós vamos ver, as plaquetas são fragmentos celulares. Elas não são nem consideradas células, não. São pedacinhos de uma célula muito maior, que hoje a gente vai ver que é um megacariócito, né? Que é uma célula grande, um volume grande, núcleo, mas aí ela vai fragmentando, são pequenos pedacinhos dela que formam o que nós denominamos de plaquetas, tá? Eu também comentei com vocês do tempo, né, de vida das células do sangue, que são períodos curtos.
né? As hemácias, elas tendem a ter um período de vida de cerca de 120 dias. Isso tem muito a ver, inclusive, com a própria composição estrutural dela. Afinal de contas, a gente já falou semana passada, e a gente vai frisar daqui a pouco, que as hemácias são anucleadas, né? Elas não têm núcleo. Então, por não ter núcleo, elas não têm ali material genético, elas não têm a capacidade de sofrer, realizar divisão celular, então elas acabam tendo um período de vida relativamente curto, né? 120 dias, olha, mais ou menos 4 meses o período, né, de duração de uma hemácia. Por isso que o nosso organismo precisa ser muito saudável para produzir células do sangue todos os dias, né? Para repor aquelas células que naturalmente vão morrer, porque já está, né, na programação. São células que vivem relativamente pouco tempo. Professora, Pode falar? Pode perguntar. a leucemia, ela é causada pela baixa produção de hemácias? Mariana, né? É, Mariana, a porque leucemia... eu sei que tem mais ou menos a ver, né, com o sangue. Sim, tem sim. Leucemia, ela é uma neoplasia do tecido sanguíneo, ou seja, ela é uma situação tumoral, né? É quando tem uma disfunção, uma alteração na produção das células do sangue. Só que aí, na leucemia, o indivíduo começa a produzir células do sangue, principalmente aqui, principalmente leucócitos, que são células de defesa. Começa a produzir de uma maneira alterada, ou seja, até menos, possa até vir a ter menor produção ou até maior produção, ou seja, é fugir do equilíbrio, é deixar de ter uma balança, né, de equilíbrio e pendurar para um lado, ou para mais ou para menos. Mas o grande detalhe, que mesmo até que sejam produzidas uma quantidade maior de células, essas células, elas são não funcionais. Então, e o que a gente começa a ter, né? Uma alta produção de células que não conseguem funcionar como se espera, e aquelas células saudáveis são produzidas em menor quantidade. Então, é uma situação, né, uma alteração do sistema sanguíneo, do qual, né, aí, inclusive, normalmente o que se faz, cada caso é um caso, né? Quando a gente fala de neoplasia, a gente não possa generalizar do ponto de vista de tratamento, mas é muito comum haver, né? Como que é, gente? De medula, fugiu a palavra aqui agora. Transplante de medula. Ô, gente, eu realmente estou ficando velha, viu? Estou esquecendo com facilidade. Transplante de medula, porque é na medula, como a gente vai ver, a medula óssea, o local, né, de produção de células do sangue. Então, é muito comum, né, em várias situações de indivíduo com leucemia, que a partir do momento que se faz um transplante de medula, ou seja, colocar ali células que têm a capacidade de formar células saudáveis, aí entra num equilíbrio novamente, né? Infelizmente não é tão simples assim, mas só para a gente ter uma noção, tá? Entendi, obrigada. De nada. E só completando, Mariana, quando a gente também pode falar de um outro distúrbio sanguíneo, que aí sim tem a ver, né, muitas das vezes com uma menor quantidade de hemácias especificamente, que é o quadro de anemia. Quando a gente fala anemia, eu não posso generalizar, porque tem várias situações que podem levar o indivíduo a ser anêmico, né? Mas uma das características da anemia é o indivíduo ter uma menor produção, né? Uma das possíveis é ter uma menor produção de hemácias. Consequentemente, uma menor quantidade de hemoglobina, como eu vou mostrar daqui a pouco, tá? Bem, então, só para completar aqui, né, que a gente está falando desse período de vida, que é curto, sim, as plaquetas normalmente têm a durabilidade de 1 semana, e os leucócitos, de uma maneira geral, horas. Mas nós vamos ver que os linfócitos são células que, porventura, possam durar anos.
né? 1 ou mais anos, isso vai ser dependente, tá? Então, assim, é variado, mas de qualquer forma, né? Se a gente imaginar que a gente quer viver muito, né? Se falam que hoje é possível viver até os 120 anos de idade, eu quero viver até os 120, com saúde, né? Mas eu quero, por que não? E aí, vocês imaginem, um linfócito que possa durar alguns anos vai ser também muito pouco para quem deseja viver tanto e tão bem, né? Então, dá para a gente perceber? Isso é importante porque isso nos remete à necessidade de ter uma estrutura corporal saudável para produzir adequadamente, de acordo com a necessidade, né? Porque a gente precisa constantemente ter produção de células do sangue. Vou iniciar aqui falando das características morfológicas, né? Falando das plaquetas, que, como eu mencionei para vocês, são fragmentos celulares. Essa imagem daqui eu acho que vai fazê-los lembrar de semana passada, né? É uma foto onde eu tenho maior quantidade aqui, são realmente as hemácias, mas tem esses pontinhos aqui, né? Eles têm um formato discoide. Mas eles não são células, como eu falei com vocês, eles são fragmentos, são pedaços, tá? Essas aqui, então, são as estruturas de plaqueta, que tem um fator, né? Como a gente vai ver, elas são importantes, auxiliam no processo de coagulação do sangue, né? É fundamental, na hora que a gente fala de equilíbrio, que o nosso sangue, ele nem venha, né? Ter um alto fator de coagulação, porque isso traria prejuízo do sistema circulatório, mas eu também não possa vir a ter perda do fator de coagulação, né? Perda, por exemplo, tem pessoas que possam vir a ter um nível muito pequeno, muito baixo de plaqueta. Não entrando em muitos detalhes, mas, por exemplo, a dengue hemorrágica, o que acontece, né, o que o vírus promove, é justamente a diminuição da quantidade de plaquetas. Então, o indivíduo fica mais susceptível a ter o quê? Hemorragia. E por quê? Qualquer coisinha que acontece, aliás, até internamente, né? Tanto é que a gente possa vir a ter hemorragia interna, eu não perceber necessariamente, mas vir a ter perda de sangue. Porque uma característica que a gente falou logo no primeiro slide, e é importante a gente lembrar, que o sangue ele transita dentro de um circuito fechado, que é o nosso sistema circulatório, né? A professora possa fugir desse contexto? Pode. Eu possa vir a ter, né, um rompimento de vaso, né? Então, extravasamento de sangue. Mas, assim, imaginando um circuito saudável e funcional, o sistema circulatório, ele é fechado, né? Para estar ali, né, circulando sangue e levando tudo isso que é tão importante que a gente está falando aqui para todas as células do nosso corpo. Olhem só, eu comentei com vocês que as plaquetas são fragmentos celulares, são pedaços, né, de uma célula maior que eu comentei que é o megacariócito. Esse daqui é um desenho esquemático dessa célula, tá, que é o megacariócito, mas lá na frente tem uma foto de um megacariócito. É relativamente raro a gente encontrar foto de megacariócito, mas vai aparecer um megacariócito, uma medula óssea, eu vou mostrar para vocês lá na frente, tá? O fato é que, olhem só, ela vai fragmentando, vai liberando pequenas porçõezinhas dessa célula, né? Formando o que a gente chama de plaqueta, tá? Essas células, como eu acabei de falar, elas são localizadas na medula óssea vermelha do nosso corpo, né? Se a gente for imaginar um indivíduo adulto, a nossa medula óssea vermelha está centrada no nosso osso externo, nas nossas costelas e na nossa vértebra, tá? E isso por quê? Porque na fase infantil a gente tem uma maior parte, né, das nossas estruturas ósseas, principalmente ossos longos, tem medula óssea vermelha, mas ele vai sendo substituída ao longo do tempo com o nosso crescimento e fica reduzido, né, a essas regiões, tá? Mais à frente, inclusive, eu pontuo isso para vocês novamente. Aqui, repare
reparem, outra coisa também que eu quero contextualizar com vocês. Semana passada, nós tínhamos lá imagens, lâminas, com aparências diferenciadas, umas inclusive nem tão bonitas, outras capa de livro, outras muito coradas, outras pouco coradas. E por que eu estou falando disso? Se vocês perceberem ao longo aqui do material que eu vou apresentar para vocês hoje, isso se repete. Ou seja, são fotos de diferentes materiais, de diferentes atlas de histologia, né, que eu peguei para montar a aula, e que cada um, às vezes, guarda essa característica. Então, eu quero aproveitar e mostrar para vocês, porque na hora que a gente está ali, a gente fala assim, não, gente, isso acontece. Reparem como que acontece mesmo, né? Tanto é que mesmo em diferentes materiais que a gente retira para poder montar aqui, a gente não tem essa padronização, né? Então, aqui tem uma coloração bem diferenciada. Essas hemácias estão meio opacas, né? Meio assim, sem ser aquele aspecto tão rosado como a gente tem costume, mas são absolutamente perceptíveis e tá até uma foto muito bonita, inclusive, né? Mas aqui a gente pode observar a presença das plaquetas, as hemácias, e aqui nós temos os leucócitos, né? Que daqui a pouco eu vou chamar atenção maior para eles. O importante é chamar a atenção de vocês, né? Que nós temos um regulador no nosso organismo para a produção dessas plaquetas, que vai estipular justamente com que aqueles megacariócitos possam produzir maior ou menor quantidade de plaquetas, que é a trombopoetina, né? A trombopoetina, ela é produzida pelo nosso fígado e pelos nossos rins. Então, é muito importante, né, a gente destacar também e chamar a atenção de vocês que ao longo de diferentes matérias que a gente vai cursando, às vezes o professor, né, vai falar assim, ó, esse órgão, ele é importante também dentro de um contexto do sistema circulatório, né? Então, aqui a gente consegue evidenciar isso. Pode dizer? Pode falar? É através da trombopoetina que a gente consegue identificar os casos de trombose? Tem a ver? Não necessariamente, não. A trombopoetina, ela vai estimular, sim, a produção, né? Mas não necessariamente ela é um fator que eu busco para verificar em termos de trombose, não. Embora o nome seja sugestivo, né? Mas não, tá? Larissa, estou vendo aqui, ela está com a mão estendida. Quer perguntar, Larissa? Eu acho que não. Qualquer coisa depois também. Não, professora. Não, sem problema. É que agora eu vi aqui a sua mão levantada, eu pensei que você... Sem problema. Bem, eritrócitos ou hemácias, né? Como eu falei com vocês, que são a grande parte, a grande parcela da parte celular presente no tecido sanguíneo. Ela é linda, né? Olha só aquele formato que a gente fala, circular, ela é bicôncava. Semana passada até perguntei vocês se vocês se recordam, se vocês, na verdade, porque ela já foi retirada do mercado, né? Porque ela se tornou até uma bala perigosa, porque as crianças engoliam e poderiam até engasgar. Eu perguntei a vocês se vocês se lembravam da bala soft, né? Que ela é clássica. Na hora que a gente fala de hemácia, o formato da bala soft, quem não sabe, aí depois vocês jogam no Google e colocam a imagem para vocês verem. E ó, era uma bala deliciosa, viu? Mas é necessária. Ela realmente era grandezinha e tem hora que na hora que a gente via, a gente já engolia ela inteira. Bem, ela é o formato clássico de uma hemácia, porque hemácia ela é anucleada, então, e ela tem esse abaulamento central, né, que a gente fala que é bicôncavo. Isso é tão interessante, porque na hora que a gente fala assim, o aluno pode só falar assim, nossa, mas que característica boba. Será que isso faz alguma diferença? Faz. Isso, né, o formato, o fato dela ser bicôncava, formato circular, isso favorece a circulação da hemácia. Por quê? Mais uma vez, a gente viu a grande quantidade de hemácia que tem no nosso sangue.
E a gente sabe que o nosso sangue, ele circula dentro de vasos sanguíneos, com diferentes calibres. Nós temos vasos arteriais, que apresentam um grande calibre, mas nós temos, por exemplo, capilares, que são vasos finíssimos, né? Que tem ali um diâmetro absolutamente muito estreitozinho. Então, a hemácia, há momentos que ela precisa de ser flexível para passar em espaços mínimos, porque é fundamental que o sangue circule, justamente para não ficar nada, né, ali prejudicando, impedindo a passagem do sangue. Então, esse formato, né, por isso que a gente fala, o formato da hemácia, nos remeter a essa característica, seja tão importante do ponto de vista, não só para a gente lembrar o aspecto morfológico, mas da função que a hemácia exerce, né? Afinal de contas, é fundamental que tenha uma boa circulação de sangue pelo nosso corpo, tá? Qualquer variação em relação a isso, inclusive você já deve ter ouvido falar em anemia falciforme, né? Que são indivíduos que apresentam essa anemia. Ela é uma característica genética, né? Indivíduos normalmente que têm anemia falciforme, eles herdaram essa característica a partir, né, dos pais. Eles possam apresentar alteração do formato da hemácia. Ela fica no formato de foice ou meia-lua, né? Por isso que é esse nome falciforme. E isso, inclusive, compromete a circulação do sangue. Então, são essas características que eu quero. Por isso que eu pedi para vocês fazerem aquele quadro, né? Porque na hora que eu faço um desenho esquemático, enfim, ajuda ali a guardar características que são tão importantes. Diga, quem é que quer falar? Pode falar. Sobre essa anemia falciforme, ela também pode ser pela compatibilidade do sangue, porque eu tenho uma prima que ela tem. Uhum. E aí, quando ela foi diagnosticada, o médico falou era por conta dessa conta do sangue dela, do pai e da mãe dela, sabe? Não sei se são iguais, algo assim. Tanto que eles preferiram não ter mais filhos porque poderiam vir também com essa mesma doença. Bruna, o que você falou aí tá certo, é só a gente tem que, assim, a palavra compatibilidade sanguínea é que não entra nesse contexto. Vocês vão ver, isso a gente vê em genética, uma disciplina em genética, que aí vai ter oportunidade, né? Às vezes, quem sabe até eu tenho oportunidade de explicar isso mais em detalhes para vocês. O que acontece? Imagine eu, né, uma mulher que eu seja saudável, mas eu possa carregar comigo, né, do ponto de vista genético, o que a gente chama de traço falciforme, que eu tenha escondidinho, né, ali uma característica genética de anemia falciforme. Eu preciso que o senhor, meu marido, também, porque isso possa ser, né, ele também possa vir a ter esse traço falciforme com ele. Ele também possa vir a ter herdado isso da família dele. E, porventura, esse encontro de dois indivíduos, um macho e uma fêmea, ambos que possam carregar essa característica que é condizente com a anemia falciforme, na hora que eu tenha um filho, ele possa herdar o que eu tenho de anemia falciforme com o que o meu marido tem de anemia falciforme. E aí ele acaba se manifestando no meu filho. Então, na hora que você falou, né, dessa conhecida, que até acharam mais prudente não vir a ter filhos, tem o que a gente chama de aconselhamento genético. Existem determinadas doenças que elas possam ser observadas em algumas famílias, que os casais possam verificar a necessidade de fazer um aconselhamento genético para ver se de fato, né? Porque, olha, tanto eu preciso carregar essa característica, como meu marido também precisa de carregar essa característica. Então, às vezes, a gente não sabe, né? Possa ser que ele não carregue. Então, se ele não tiver, mesmo que eu seja portadora, o meu filho não vai ter a doença, tá? Porque precisa de aparecer
em dose dupla. Enfim, isso vai ficar mais claro, como eu falei, tá? Para vocês, na hora que vocês fizerem genética. Porque aí vocês vão entender direitinho, né? Que as manifestações, elas ocorrem, na grande maioria, não todas, mas na grande maioria, quando elas, muitas delas, quando elas aparecem em dose dupla. Ou seja, eu herdei da minha mãe, eu herdei do meu pai, tá? Logicamente que tem situações que fogem a isso, mas a anemia falciforme é uma situação dessa. Então, por exemplo, isso realmente acontece mais do que a gente imagina, né? O que às vezes não é muito claro para alguns casais é que às vezes essa necessidade ou essa oportunidade de se fazer o aconselhamento genético, que é justamente assim, será que eu realmente tenho, né? Será que eu posso transmitir para o meu filho? Então aí, logicamente, isso é válido, né? E para que o casal também possa verificar o que ele acha que seja melhor para eles, né? Bem. Entendi, obrigada. De nada, Bruna. Mas isso é muito importante. Isso acontece bem, relativamente frequente na população brasileira, né? A gente precisa falar sobre isso, sim. Aqui eu estou chamando a atenção justamente para isso que eu comentei com vocês. A importância do formato da hemácia ali, né, na passagem do sangue pelos vasos sanguíneos. Então, qualquer alteração quanto a esse formato, ele possa interferir, né, dificultar a passagem do sangue. Existe também uma diferença, né, estimada ali de presença de hemácia em fêmeas e diferente em relação a machos. Essa variação tem muito em função até mesmo do próprio porte físico. Estima-se, né, a princípio, que os machos tenham porte físico maior, tenham características que façam com que tenham um maior volume sanguíneo e até mesmo uma maior quantidade de hemácias, né? Bem, mas isso é só para a gente ter uma noção dentro dessa comparação entre machos e fêmeas, tá? Aqui no hemograma, não nada de decoreba, mas só mesmo para mostrar para a gente, né? Imaginando em termos de valores de referência, de 4,5 a 6 milhões, né? De hemácias por milímetro cúbico de sangue, tá? Dentro de uma perspectiva de normalidade. É muito importante, viu, gente? Fazer de uma maneira de check-up, independente se você está sentindo alguma coisa ou não, mas ter o hábito, tá? De fazer um hemograma, de se submeter a essa análise, porque ali no hemograma a gente consegue tantas referências importantes sobre a estrutura corporal, às vezes eu não posso não ter a manifestação, mas a observação ali de alguns itens, né? Como, por exemplo, se eu tiver uma grande quantidade de células de defesa no meu organismo, fugindo, né, do valor de referência, pode ser indicativo de processo infeccioso, né? E isso, na verdade, é importante, porque às vezes eu posso estar num processo infeccioso e ainda não ter manifestações clínicas contundentes, né? Então, a partir do momento que se faz, aí possa correr atrás, né? O que possa justificar, né? Uma coisa também que é muito importante, que tem a ver com aquela homeostasia, né? Que eu falei com vocês que é o equilíbrio corporal, é que o nosso ambiente corporal, ele precisa estar adequado no seu contexto, inclusive do que a gente chama de ácido ou básico, né? Por exemplo, uma coisa muito ácida, um vinagre é ácido, né? Tem o leite magnésio, quem já tomou, é altamente básico. O que eu quero dizer? Eu estou falando de célula, né, de sangue vir com essa característica. É porque a nossa estrutura corporal também, ela precisa de manter um equilíbrio em relação a essa acidez ou não, né? E é importante também que exista um outro componente no nosso organismo de saber se o nosso ambiente corporal ele está isotônico, ou seja, em termos de concentração, né, de elementos, de água, de íons, né?
se está adequado, ou seja, isotônico, ou às vezes há situações em que possa fugir disso, ficar uma solução super concentrada ou uma solução pouco concentrada. Então, só para nos remeter, é o seguinte, algo que vocês, inclusive, alguns de vocês ainda vão fazer, vão estudar, que é lá na CMC, uma disciplina que fala sobre esse contexto. Então, o nosso organismo, ele precisa de ter equilíbrio, sempre equilíbrio. Do que a gente for falar, o equilíbrio é a chave de tudo. Eu não posso nem estar com as coisas nem para mais e nem para menos, né? Então, é isso que a gente coloca aqui. Logicamente que a gente não tem hemácia dentro de um copo, né? Mas só para ilustrar aqui, para vocês imaginarem o que possa acontecer dentro do nosso organismo. Se as nossas hemácias estão num ambiente em equilíbrio, elas mantêm esse formato, o diâmetro característico delas e, consequentemente, elas funcionam, elas trabalham de uma maneira adequada. Mas se elas estiverem num ambiente que a gente denomina hipertônico, o que é um ambiente hipertônico? Um ambiente super concentrado. É quando você tem ali, né, um ambiente com muitos íons, né, e pouca água. Então, o que acontece? Quando isso acontece no nosso organismo, as nossas hemácias, elas vão tentar ajudar o nosso corpo. Então, elas vão perder água para o meio, né, tentando equilibrar. É tipo assim, tem pouco aí fora? Deixa eu te dar o que eu tenho, né? Só que aí o que acontece? As nossas hemácias vão perder volume. Elas vão, na verdade, se tornar o que a gente chama de hemácias crenadas. Elas vão murchar, entre aspas, né? Perdendo esse volume e, consequentemente, perder a funcionalidade delas. O inverso também é verdadeiro. Se o nosso organismo tiver, né, uma alteração e ele seja considerado um elemento hipotônico, ou seja, um ambiente que esteja pouco concentrado, a hemácia também vai tentar contribuir. Vai falar assim, olha, você está com excesso de água aí fora? Deixa eu receber um pouquinho dessa água, quem sabe eu te ajudo, né? E aí a água vai o quê? Ganhar água. No que ela ganha água, ela vai aumentar o volume dela. E o problema é que às vezes ela ganha tanta água, né? E ela vai ganhando volume, que ela estoura, que é o que a gente chama de lise celular. Ela se rompe. É por isso, inclusive, que eles falam de membranas fantasmas, seriam esses fragmentos, né, da célula de uma hemácia ali no ambiente de esfregaço sanguíneo. Tá? Então, o que eu quero só mostrar para vocês é que o ambiente corporal nosso, ele precisa de estar em equilíbrio. Qualquer coisa que possa fugir dessa situação de equilíbrio vai interferir, né, no formato e funcionalidade das nossas hemácias. Esse desenho daqui, ele está representando, literalmente, hemoglobina. Vocês com certeza, já ouviram falar, né, de hemoglobina quando a gente fala de sangue. Isso daqui, esse desenho, ele é uma estrutura proteica, né? A hemoglobina, ela é proteína, uma proteína, inclusive, extensa, né? E ela é um local onde tem o carreamento da molécula de oxigênio. Então, é um clássico, todo mundo sabe, né? É no sangue que transporta oxigênio. É hemácia que transporta oxigênio. Mas o que a hemácia tem para ela fazer esse transporte, né? Observem aqui, ó, tem essas 4 subunidades aqui, essas 4 estruturas. O oxigênio se liga a essas 4 estruturas, tá? E aí ele é transportado. E ele é transportado de uma maneira que a gente fala fácil, né? Fácil dele descer. Se for necessário dele sair da hemácia, ele sai e vai para o tecido, né? Então, isso daqui que é importante para gente, a hemoglobina, que está contido das nossas hemácias, né? Elas estão ali, são elas as responsáveis por fazer esse carreamento. E o fato delas terem essas 4 subunidades é que permite com que elas possam transportar 4 moléculas de oxigênio.
tá? Então, uma hemácia, ela consegue fazer esse carreamento, esse transporte de 4 moléculas de oxigênio. Isso se a gente imaginar uma hemácia saudável, né? Absolutamente funcional, tá bom? Aqui, esse termo de icterícia, eu tenho certeza que todo mundo já ouviu, né? Quem já teve bebê sabe, ou quem acompanhou uma irmã, uma prima que teve bebê, tem vários bebês que às vezes, né, precisam de voltar para a maternidade. Por quê? Você pensa, nossa, tão pequenininho, mas por quê? Ah, tá com icterícia. Icterícia? Ele tá todo amarelinho. Bem, então o que é icterícia, né? É o nome que a gente dá para justamente ao excesso de bilirrubina no sangue. E bilirrubina é um pigmento que ocorre, né? Que ele é um pigmento amarelado, que ele é liberado justamente quando nós temos as hemácias, quando elas são ali, fazendo parte do metabolismo das hemácias, quando elas estão sendo literalmente metabolizadas. E os bebês, como ali tudo na estrutura corporal do bebê é tudo muito novo, né? E ele tá ali com um organismo imaturo, né? A gente aprende muito a partir do momento que a gente nasce, esse início, né, da nossa vida, os nossos sistemas estão formados, mas eles precisam ali ter um processo de realmente amadurecimento, né? Trato intestinal, o nosso organismo como um todo. Então, né, não é obrigatório, não significa que toda criança necessariamente vai ter, né? Mas possa ser que alguns bebês venham ter, né, a presença, a necessidade de serem internados, porque apresenta icterícia, que é o organismo dele, né? Porque o que acontece? Que esse pigmento, naturalmente, ele é reabsorvido pelo fígado, né? O nosso fígado, ele acaba reabsorvendo essa substância, a bilirrubina. Mas no bebê, ele produz mais bilirrubina do que o fígado dele consegue metabolizar. Então, é por isso que aí acaba, né, tendo essa aparência da pele, da mucosa ocular ficar amarelado. Aí você fala, Luciene, mas ele mudou de corzinha, mas ele tá tão bonitinho, precisa de internar, né? Faz diferença? Faz, porque essa coloração diferenciada, ela é uma demonstração de excesso de bilirrubina circulante naquele organismo. E essa substância, ela possa ser tóxica, principalmente para o sistema nervoso. E olha, o sistema nervoso dos bebês estão ali, ó, né, tendo todo aquele processo também de amadurecimento, de desenvolvimento, que é um sistema que acaba, né, que a gente tem ali um processo de desenvolvimento muito intenso nessa fase. Então, já que ela é uma substância tóxica que possa agredir, que possa prejudicar o desenvolvimento desse sistema, promovendo lesões sérias e que, infelizmente, né, uma vez lesionado, causando prejuízos ao sistema nervoso, são irreparáveis, a gente não tem como contornar. Então, é por isso que aí tem a necessidade de se internar, e ali eles colocam, né, ali sob incidência de luz, para ajudar essa substância, ela realmente a ser metabolizada pelo organismo, tá bom? Então, essa é uma característica que tenho certeza que todo mundo já ouviu falar, que faz parte, né? Quem tá ali com o bebê fica muito atento, né? Depois, crescendo, o organismo ele vai se transformando. É isso que eu falei com vocês. Esse amadurecimento, ele ocorre nos primeiros meses de vida do bebê, né? Inclusive, essa própria hemoglobina, a gente fala que o bebê, ao nascer, ele tem cerca de 80% de uma hemoglobina que a gente fala de hemoglobina fetal, que é diferente sobre algumas características da hemoglobina, por exemplo, que a gente denomina de A1, que a maioria, grande parte da nossa hemoglobina é desse tipo A1, tá? Que é hemoglobina de indivíduo, a gente fala indivíduo adulto, mas que a partir do 8º mês,
os bebês já apresentam, em sua grande maioria, esse tipo de hemoglobina, né? Então, só quero chamar a atenção aqui para vocês que existem pequenas diferenças também que acontecem com o nosso organismo, né? Por isso que é tão importante ali, nos primeiros meses de vida, ter uma alimentação adequada, uma assistência, né? Um cuidado, um zelo redobrado em função de realmente como que o nosso organismo precisa de se adaptar, né? Afinal de contas, esse mundão de Deus aqui não é fácil, não. A gente tem que adaptar com ele com tudo, né? Até mesmo para a alimentação, que é algo, né, absolutamente prazerosa, mas se vocês imaginem o que é, né? Ter ali contato com os primeiros alimentos, o trato digestivo precisa ser atuante, trabalhar de uma maneira adequada, aproveitar bem dos nutrientes. Então, tudo é um aprendizado para o próprio organismo. Por isso que a gente precisa realmente ter uma atenção muito grande ali nos primeiros meses de vida, principalmente, né? A gente vai ter que ter cuidado ao longo de toda a vida, né? Mas, assim, é nessa fase onde tem todas essas questões que são realmente, né, de desenvolvimento, de amadurecimento corporal, de transformação. Reparem que até mesmo do ponto de vista sanguíneo, né, o nosso organismo vai se adequando, vai se transformando nos primeiros meses de vida. Bem, e agora vou mostrar para vocês características dos leucócitos, ou glóbulos brancos, que são aquelas células de defesa, tá bom? Já falamos semana passada, já chamei a atenção de vocês fizeram ali no quadro, e agora eu vou frisar, né, um pouquinho mais sobre eles. Nós vimos, inclusive semana passada eu fiz a projeção para vocês lá no laboratório, que os leucócitos, né, ou glóbulos brancos, eles possam ser divididos em duas categorias. Uma delas que é o que a gente denomina de granulócitos. E o próprio termo já é sugestivo, né? Presença de grânulos, não é? Granulócito, presença de grânulos. A granulócitos, esse A vem de negativa, só que a gente tem que ter um cuidadozinho aqui, tá? Porque os agranulócitos não quer dizer que eles não tenham grânulos, não. Mas eles têm uma quantidade menor, eles são menos perceptivos, tá bom? Então, é isso que a gente tem. Os granulócitos, que aqui, inclusive, vão fazer parte, nós já sabemos que são os nucleófilos, os eosinófilos e os basófilos, né? Claro que a gente são com as células fagocitárias, né? E nós temos os agranulócitos, que são aquelas células que fazem parte, né, desse grupo que a gente denomina do ponto de vista de defesa, inclusive um pouco mais elaborada, né? Não só ali para fagocitar, mas uma defesa, inclusive com produção de anticorpos, que a gente vai ver que é a função dos linfócitos B, tá? Então, nós temos aqui dentro dos agranulócitos os linfócitos e os monócitos, tá? Olhem só essa imagem que eu projetei semana passada para vocês, porque eu acho que ela é a imagem, né, inclusive do livro do professor Junqueira e Carneiro, de histologia básica. Ele tem lá um capítulo que fala só sobre tecido sanguíneo, e eu acho isso muito bom, porque é didático, né, essa representação que ele faz aqui dos leucócitos, e logo de cara eu tenho certeza que o meu aluno já vem aqui, ó, e consegue, né, quais que são os granulócitos? São aqueles que eu consigo observar uma maior quantidade de grânulos, né? Porque é chamativo, salta aos nossos olhos, né? Quais que são os agranulócitos? São aqueles que vão apresentar grânulos, né, em menor quantidade, é menos perceptível por nós. Então, a gente já consegue identificar, tá? Mas tem outras características aqui que eu acho que já nos chama atenção. Primeira coisa, reparem que esses aqui, né, os granulócitos, eles vão apresentar a gente fala que um núcleo mais irregular, tá? Reparem que o núcleo dessas células são essas estruturas que estão aqui, ó, bem coradas, tanto aqui, esse daqui é o núcleo, né? Tá lá no fundo. A gente fala que o núcleo de um basófilo, ele tá em segundo plano. Primeiro plano são os pontinhos, aquela grande quantidade de grânulos, né? E
E o núcleo está lá no fundo, aparecendo. E aqui, no eosinófilo, também essa estrutura. Olhem só, mais precisamente, os neutrófilos e os eosinófilos, dá para a gente perceber que o núcleo é muito irregular, né? Foge muito daquilo que a gente está acostumado a enxergar do núcleo de célula, tá? E de fato é. Os neutrófilos, eles vão apresentar o núcleo dividido em lóbulos. Cada estruturazinha dessa aqui, ó, é um lóbulo. Ele está nesse desenho com 3. Na verdade, os neutrófilos possam ter de 2 até 5 lóbulos, tá? Os eosinófilos têm uma quantidade aí meio assertiva, meio fixa. É o núcleo dividido em 2 lóbulos. Ai, professora, posso fazer a distinção de eosinófilo para neutrófilo? Você falou que o neutrófilo possa também ter 2 lóbulos. Como que eu faço a distinção? Pode, e não é difícil, não. Vejam a diferenciação que existe quanto aos grânulos, né? Os grânulos dos eosinófilos, eles são maiores e eles se coram muito, tá? Então, eles são muito mais chamativos. Então, normalmente, não tende a não ter erro, não. E, principalmente, também tem uma coisa. Na grande maioria das vezes, quando a gente está ali no esfregaço sanguíneo, grande parte, vocês vão ver distribuída em 3 lóbulos. Por quê? De 2 a 5 é inclusive o processo de envelhecimento da célula, né? O neutrófilo que tem 2 lóbulos são neutrófilos mais jovens. O 3 é quando ele está na sua fase, né, mais plena ali de atividade. A partir do momento que ele vai tendo 4 ou 5, é uma célula mais velha. Então, ele está mais fácil, né, de ali se alterar o formato e realmente entrar em processo de morte, tá? Tem uma coisinha que eu quero chamar a atenção de vocês nesse desenho aqui, esquemático, perceptivo. Estão vendo essa estruturazinha pequenininha? Eu vou até marcar aqui, ó. Não, vou marcar de azul não, que aí não vai... Deixa eu ver, amarelo. Olhem só essa estruturazinha daqui, ó. Isso daqui é um corpúsculo, né? Uma cromatina, é cromatina sexual. É neutrófilo de fêmeas, ou seja, só nós, né, mulheres do sexo feminino, que podemos vir apresentar esse corpúsculo, tá? Que é a cromatina sexual, que possa estar presente ali, perceptiva no neutrófilo, tá bom? Não tem uma diferenciação em termos de função da célula, mas é uma característica distintiva entre fêmeas e machos, tá bom? Aqui, em relação aos agranulócitos, reparem que a gente tem, primeiro, o linfócito. É extremamente chamativo, né? O linfócito é um núcleo muito grande. Semana passada mesmo, eu me recordo, vocês, né, estavam ali com algumas lâminas que eram assim, capa de livro, né? Tinham lá um linfócito lindíssimo. O núcleo ocupando quase todo o espaço da célula, né? Uma pequena areazinha aqui, ó, que é citoplasma. O restante é tudo basicamente núcleo, né? Como eu falei atrás ali com vocês, na verdade nós temos 2 tipos de linfócitos, que são os linfócitos B, de bola, e linfócitos T, de timo. Morfologicamente não tem diferença. Tá? Então, na hora que eu identifico um linfócito, ele é um linfócito. Mas, do ponto de vista, outras técnicas, né, dariam para poder identificar, tá? Aqui o monócito, temos, ó, 2 desenhos significativos de monócito. Um com o formato que eles falam, um formato à semelhança de um grão de feijão, né? E outro com o formato que eles falam tipo ferradura, tá? Bem, o fato é que são núcleos bem clássicos de serem observados, fáceis de serem identificados, né? E esse formato ele se mantém, tá? Ou seja, ou ele vai ter esse formato de grão de feijão ou esse formato de ferradura e ele se mantém dessa maneira. Bem, eu gosto desse apanhado, desse slide, porque ele me dá um apanhado geral, né? Mas aqui, né, eu vou apresentar a vocês de uma maneira específica cada um deles.
Eu já comentei os granulócitos, que são esses aqui, né? Ó, tem um formato realmente bem irregular, que eu comentei com vocês anteriormente. Eles apresentam uma grande diversidade de grânulos, é inclusive perceptivo, né? Agora, fazem parte desse grupo de granulócitos, os nucleófilos, os eosinófilos e os basófilos, né? E eles aqui a gente fala polimorfonucleares porque eles possam variar. Lembra que eu falei? Com o núcleo tendo de 2 a 5 lóbulos? Então, por isso que a gente fala poli, né? Ou seja, diversidade da quantidade e de características ali do núcleo. Os leucócitos, essas células granulócitas, elas têm a capacidade de sair do vaso sanguíneo por um movimento que a gente denomina de diapedese. Justamente aquele que eu falei com vocês no iniciozinho da nossa aula de hoje. Lembram quando eu coloquei um desenho esquemático aqui de alguém que se feriu, né? Não, que eu estava falando da função do sangue. E que uma pessoa, às vezes, né, por ter machucado, tem células de defesa que conseguem sair do vaso e ir para ali ajudar, inclusive na limpeza, né? E fagocitar micro-organismos. Então, são justamente essas células, né? E isso que está mostrando aqui, ó. Seria um glóbulo branco, né? Tentando passar pela parede de um vaso sanguíneo. Os agranulócitos, né? Tem aquele núcleo mais regular, porque ele tem um formato padrão, ou de grão de feijão, ou de ferradura. E, ó, diga-se de passagem, na hora que eu falo isso, não significa que é a Luciene que está falando, não, tá? Isso vocês observam de uma maneira geral na literatura, tá? Tem hora que... Porque é característico, tá? Deixa eu ver aqui. Bem, aqui e o linfócito é aquele núcleo grande, ocupando quase todo o espaço da célula. Aqui essa característica, vem um desenhozinho mais uma vez, um desenhozinho esquemático, chamando a atenção, né, para capacidade que essas células têm de realizar diapedese, né, ou seja, sair ativamente desse ambiente de vaso sanguíneo. Aqui mostrando vocês que de repente a gente possa vir a ter ou um aumento ou uma diminuição da quantidade de células de defesa do nosso organismo. Isso é o que a gente denomina de leucocitose, quando tem um aumento, ou leucopenia, quando tem uma diminuição. Como também já chamei a atenção de vocês, os extremos, eles são sempre ruins, né? Sempre indicativos de alguma coisa que não esteja muito legal. O que a gente tem que ter é aquele padrão de referência, né? Por isso que é tão importante, como eu falei com vocês, fazer exame sanguíneo uma ou duas vezes ao ano, pelo menos uma vez ao ano. Vocês são muito jovens, não precisam ficar necessariamente só esperando, né, vir ter sintomas. É interessante. Ah, professora, mas eu faço e tá sempre normal. Que bom, graças a Deus, né? Graças a Deus. Antes eu também, todos os meus exames eu fazia, aí eu fazia para desencargo de consciência, eu fazia só para poder, mas ia leve, né? Ah, nunca tem nada, uma maravilha. Vou falar com vocês, viu? A gente vai entrando nos enta de idade, a gente começa a aparecer uns negócios, é ruim? Não gosto disso não, viu? Você faz agora um exame, fazendo, meu Deus do céu, né? O que vai acontecer? O que vai ter de diferente, né? Ah, até com mais isso, até com mais aquilo, até com menos aquilo outro. Ô, tristeza. Mas isso acontece também. Tem algumas fases da vida da gente que a gente tem umas alteraçõezinhas, o corpo vai alterando alguma coisinha ali também, né? O importante é isso, fazer para poder, de acordo com alguma alteraçãozinha, poder atuar no início das coisas, né? E não necessariamente, graças a Deus, às vezes não é nada muito sério, mas é importante a gente identificar as pequenas alteraçõezinhas do nosso organismo, é sempre muito importante, né? Então aqui, leucocitose, reparem vocês no esfregaço, né? A grande quantidade, olha, de leucócitos, coisa absolutamente anormal, né? Aqui tá colocando como diminuição, quando se for uma só, aí também é muito importante isso, tá, gente? Uma lâmina só,
Não dá para você falar que o indivíduo tem leucopenia, não. Você tem que avaliar dentro do conjunto da obra, né? Que foi aquilo que eu falei com vocês. A gente também pega uma lâmina que não tem quase nada de leucócito, não quer dizer que necessariamente sempre aquele indivíduo apresenta, né, diminuição orgânica da quantidade de leucócitos. Então, por isso que é um conjunto de fatores, de exames que se faz, né? Contagem ali, né, no hemograma, isso é sempre muito importante. Por quê? Se eu tenho excesso, possa ser indicativo de algum prejuízo orgânico meu, né? Ali, alguma coisa que não está acontecendo muito bem, que está estimulando o aumento de células de defesa. Se eu tiver uma baixa produção de células de defesa, eu sou absolutamente susceptível, porque tudo que acontece no nosso entorno, quantas a gente tem em contato com micro-organismos, né? E aí a pessoa não tem com o que se defender. Então, por isso, sempre é muito fundamental. Para quem estuda o corpo humano, o equilíbrio é sempre o foco do desejo, tá bom? Aqui é isso que eu estou falando com vocês, né? Uma maior quantidade de leucócitos, ele é muito chamativo de processo infeccioso inflamatório. Então, assim como possa acontecer por situações relativamente pequenas, né? Quando a gente ali no nosso dia a dia, mas isso também possa acontecer em órgãos internos, né? E ser, às vezes, até uma situação mais séria, e que eu possa vir a ter um aumento da quantidade de leucócitos, né? Então, isso é muito importante. Ele é um chamado, sabe? Quando acende uma luzinha, né? Uma luzinha de atenção, então é fundamental. Quando a gente vai no hospital, por exemplo, a gente que é mãe, eu acredito que entre vocês aí também deva ter, né? Algumas mães, ou até mesmo alguns pais, né? Que quando a gente tem menino pequeno, às vezes o menino tá ali, febril, já tá super, né, apático, e às vezes isso dura mais tempo, aí a gente tem, imagina, em pleno sábado à noite, né, a gente sai e vai levar um filho na emergência. Assim, não dá para esperar segunda-feira, não dá para esperar levar no pediatra dele, tem que ir. Aí a gente vai na emergência. Muito frequentemente, por uma série de situações, eles pedem, inclusive, que se faça exame sanguíneo da criança ali, né? Que a partir do exame de sangue, para eles poderem avaliar, né? Porque possa ser que aquela criança também tenha algumas alterações internas que possam ajudar a identificar, né? Porque às vezes o pai já passeou tanto, já levou no médico, já está tomando remédio, já tinha falado que era uma virosinha só que essa virose não passa, né? Isso muito antes da pandemia, tá, gente? Que hoje em dia essa virose, né? Essa situação aí do SARS-CoV, a gente sabe que é preocupante, mas época em que nem existia o SARS-CoV-2, a gente, né? Assim, nossa, era uma virosezinha que a gente esperava que fosse ser resolvida e às vezes não é tão bem assim. Precisa de algo mais aprofundado, né? Aqui, especificamente falando do neutrófilo, que é aquela célula com formato absolutamente irregular, que possa ter, aqui tem 3 lóbulos, mas possa ter de 2 a 5, né? Aqui, presença da cromatina sexual, como eu falei com vocês. Ele é um granulócito, então ele tem grânulos específicos e inespecíficos, tá? Aqui, em termos de foto, olha como que é bonito, como que é fácil de ser perceptível, né? De ser notado por nós. É interessante chamar a atenção, gente, que aqui, ó, no ambiente de citoplasma, neutrófilo tem pouquíssimas organelas citoplasmáticas, tá? Então, por isso que a gente fala que tem pouco retículo endoplasmático rugoso, tem poucos ribossomos, tem pouca mitocôndria, tem pouco complexo de Golgi. Então, no conjunto, né, ele de fato é uma célula que vem apresentar poucas organelas citoplasmáticas, tá? O eosinófilo, clássico, né? Estrutura de núcleo bilobada, como tá aqui. Os grânulos, olhem como que ele se cora, né? Ele se cora muito. Classicamente, olha como que ele é muito mais chamativo pra gente,
né? Mesmo aqui no corte, numa estrutura de um esfregaço sanguíneo, a gente consegue fazer essa distinção. Os grânulos são muito mais presentes, né? Eles se coram muito mais, tá? Em termos de tamanho, o eosinófilo, o neutrófilo tem mais ou menos o mesmo tamanho. Então, o que ajuda mais a gente a diferir é justamente isso mesmo, a observação do núcleo e a característica dos grânulos, né? Ele também tende a ter poucas organelas citoplasmáticas, né? Assim como a gente viu para os neutrófilos. Aí uma coisa, eu estava falando dessa questão de exame sanguíneo, às vezes poder fazer indicação, é muito clássico, acho que vocês já possam ter ouvido falar. Pessoas que venham ter, por exemplo, parasitoses ou até mesmo processos alérgicos, tendem a ter uma maior quantidade de eosinófilos, tá? Sanguíneos. Ou seja, naquele momento de crise alérgica, ou o indivíduo, né? Imagina a criança tá ali, não, tá prostrada e tudo, mal-estar digestório, muita diarreia e vômito, aí leva no médico, possa ser, né? Que ele possa apresentar alguma parasitose, né? Só para contextualizar para vocês, quando é que a gente fala parasitose, possa ser a presença de um verme, né? Que é um euminto, então, muito comum na infância, né? Ter ali tênia, que é a famosa solitária, tem um ascaris, né? Então, todas essas são parasitos que interferem muito no contexto, inclusive, do trato digestório, né? Tende a dar vômito, diarreia, assim, e às vezes tem essa característica, tá? Eosinófilo aumentar a quantidade deles nessas questões específicas, tá bom? Olha só o basófilo, olhem essa foto, né? Você olha assim, você só vê grânulo, só grânulo. Você muito vagamente percebe que existe um núcleo lá no fundo. Tadinho, esse núcleo tá ali, né? Discretíssimo, né? Tá em segundo plano mesmo. Clássico, basófilo. Basófilo, quando a gente encontra ali no esfregaço, a gente tende a não ter muito erro, não, né? De tão chamativo que ele é. De uma maneira geral, o basófilo, ele é uma célula volumosa. Ele tem um núcleo grande, muita presença de grânulos, né? Ele tem até a característica, muito frequentemente, ele também é um pouquinho maior do que a gente tem para neutrófilo e eosinófilo. Eles são muito chamativos, tá? O núcleo, como que a gente falou, também ele é irregular, mas aqui a gente tem muitas características que não chamam a atenção necessariamente do núcleo, não. É tanto grânulo, e ele está tão escondidinho lá no fundo, que o que mais nos chama a atenção são os próprios grânulos, né? Como eu falei com vocês, os leucócitos já são observados relativamente em pequena quantidade, né? Quando comparado com as herbáceas. E, realmente, a gente tem em primeiro lugar os neutrófilos. Os basófilos, para vocês terem uma ideia, ele corresponde a cerca de 1% de todos os leucócitos que são basófilos. Então, por isso, que embora até a gente consiga identificar com relativa facilidade, né, um basófilo, às vezes eu passei por 2, 3 lâminas e não identifico um basófilo, porque ele realmente é observado numa quantidade muito menor, né? Então, isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Quanto menor a quantidade dessas células no contexto geral, né, das células do sangue, logicamente fica mais raro. Ou, vamos mudar, né? Quando a gente encontra, a gente tem que comemorar muito mais intensamente. Porque na hora que a gente encontra, realmente a gente achou, né? Foi um achado dentro de uma realidade que me faz encontrar muita hemácia e dentro dos leucócitos a maioria neutrófilos, né? Linfócito. Eu já comentei com vocês que nós temos 2 tipos de linfócitos. Vocês, inclusive, já devem ter ouvido falar, né? Linfócito B, linfócito T. Embora, como eu disse também,
morfologicamente, né? Morfológica é o quê? Quando eu estudo a morfologia, quando eu estou estudando ali aquela característica, né? Clássica ali daquela célula. Bem, não tem distinção, tá? Na hora que eu igual aqui, ó, isso aqui é foto. Professora, nome que linfócito bonito, é linfócito, não é? É. Não, o núcleo está ocupando quase todo o ambiente da célula, isso mesmo. Ele é B ou T, professora? Pelo que está aqui, eu não posso te falar, não tem como te falar, tá? Por quê? Eu precisaria de uma técnica de coloração específica, tá? Que é o que a gente chama de marcações citológicas, imunocitológicas, onde a gente fosse buscar características químicas das células, e não o aspecto morfológico, né? Como que ela se apresenta, tá bom? Então, não tem como fazer essa distinção aqui. Ah, então como é que a gente sabe que tem dois tipos? Porque quimicamente já conseguimos, tem outras técnicas que conseguem provar isso, tá? É muito importante, né? Ele vai falar, existe, mas ali não dá para fazer a distinção, então como que eu vou acreditar, né? Então, existem métodos químicos que nos permitem fazer essa distinção. Mas é importante também, inclusive isso vai ser interessante, porque vocês vão ver, como eu disse na unidade 3, a gente vai falar sobre o sistema de defesa do nosso organismo. Aqui eu estou apresentando para vocês, é como se fossem os atores, né? Quais são os atores dessa nossa novela de defesa do nosso organismo? Neutrófilo, eosinófilo, linfócito, monócito, né? Basófilo. Ah, eles são atores? São. Tem função de defesa? Tem. Mas daqui a pouco a gente vai contar a historinha, que é como, né? Como que cada um faz, né? Qual que é o papel? Porque dentro de uma novela eu tenho vários, né? Vários indivíduos, vários atores, várias atrizes, né? Mas tem uma parte que tem uma determinada função. Enfim, aqui a gente não tem vilão, não, né? São todos mocinhos que estão ali para nos ajudar. Mas cada um com seu papel, tá bom? Que vão se associar a outros elementos. Então, é isso que é importante. Esse linfócito B aqui, ó, vocês vão ouvir muito falar, que é ele que é a célula produtora de anticorpo, algo que é tão fundamental, né? Algo que, inclusive, a gente tem ouvido tanto falar nessa época de pandemia. Eu tenho certeza que todos vocês, porque nós, dentro da biologia e da fisioterapia, né, que somos ali profissionais associados, né, à área da biologia e da saúde, a gente sempre se interessa por tudo isso que está acontecendo, né? Porque é algo que a gente também quer aprender, é algo que a gente quer acompanhar. Eu tenho certeza que todos vocês ouviram aí falar, né, da importância da produção de anticorpos quando o indivíduo é vacinado, ou porque ele já se infectou, então ele vai começar a produzir anticorpos, né, para aquele vírus. Então é isso que a gente vai ver. É esse famoso linfócito B aqui, tá? São células esféricas. Na verdade, a gente pode ter a distinção, alguns linfócitos maiores do que outros, tá? A maioria são linfócitos menores, mas existem uns que são realmente maiores, são mais chamativos. Mas isso, enfim, tem até uma interferência do ponto de vista funcional, tá bom? Citoplasma realmente é bem escasso, tanto é que a gente observa, olha, a maior composição dessa célula é o núcleo, né? Eu, no iniciozinho aqui da aula de hoje, na hora que a gente estava falando sobre tempo de vida das células do sangue, eu fiz menção aos linfócitos. Falei com vocês que, embora de uma maneira geral, né, as células de defesa possam durar ali de alguns dias, enfim, nós temos linfócitos que possam durar anos. Isso é variável, né? Enfim, algo que é específico ali para determinados, inclusive, produtores de alguns anticorpos para determinados micro-organismos, tá bom? Aqui, né, nós vamos falar dos monócitos, que são precursores, você já deve ter ouvido falar, precursores dos macrófagos, né? O que significa isso? Eles são células mais jovens que lá adiante vão se diferenciar
em macrófagos. E aí vou fazer o seguinte, sei que a gente está no nosso horário de intervalo, vou deixar esse slide aqui com o nosso ponto de corte e a gente vai voltar, tá? Falando sobre ele e falando sobre essa importância dele como célula precursora de macrófago, tá bom? Vejamos. Vamos lá para o nosso intervalo, a gente volta já já. Beijão para vocês. Tudo bem, até daqui a pouco. Até. É até 9, né? É às 9, tá?